Olá, eh, eu vou fazer uma lista aqui de uns livros interessantes, né, em epistemologia e filosofia da ciência. Eu tenho até uma quantidade boa disso aqui, porque em, em tese essa foi a minha especialização acadêmica, né, epistemologia e filosofia da ciência, né. Então tenho algumas coisinhas aqui, claro que nada disso, né, nenhuma dessas listas é exaustiva. É somente, elas são somente listas sugestivas, né? Enfim, começar aqui por alguma, por alguns livros aqui em cima, né? Tem outros aqui embaixo. Nem toda essa parte aqui é de epistemologia e filosofia da ciência, mas tem alguns que são. Eu queria mostrar essa coleção, né, da, da Cambridge, né, Cambridge History of Science Series, que é excelente. Essa aqui, por exemplo, é do Edward Grant, né, que é um grande especialista em ciência medieval, né? Então, The Physical Science in the Middle Ages é pequenininho, mas é bem interessante, né? Outro volume aqui, Energy, Force and Matter, também da Cambridge History of Science Series. Esse aqui, do grande Richard Westphal. Richard Westphal é um grande historiador da ciência, né? Assim, é dele a biografia standard, né, de Newton, né, que é o Never at Rest, né, que tem uma versão pequena, menor, que depois eu mostro para vocês. E esse aqui do Alan Debus, que é um especialista em ciência renascentista, né? Man and Nature in the Renaissance. Se vocês é uma coleção da Cambridge, né, da Universidade de Cambridge, e é absolutamente confiável, né? E ela é difícil de ter alguma coisa tão boa assim, né? Aqui tem três livrinhos que tem em português, né? O Concept of Mass, do Max Jammer, o Concept of Space, também do Max Jammer, e o Concept of Force, do Max Jammer. Também são três livros bastante interessantes sobre o desenvolvimento dos conceitos científicos acerca dessas coisas, né? Aqui uma biografia, né, do padre Stanley Yackey, né, que é historiador da ciência também, físico, historiador da ciência. E ele é um dos grandes divulgadores do Pierre Duhem, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente dele, tem os livros dele aqui, mas essa é uma biografia, né, do Pierre Duhem bastante interessante para quem quer estudar filosofia da ciência no século XX, né? Assim, conta a vida basicamente do Pierre Duhem. Tem outros livros aqui do IAC, eu vou mostrar depois. Aqui tem um monte de livros que não são, né, não estão nessa linha, nem de epistemologia, nem de filosofia da ciência. Vou pegar só aqui esses últimos aqui, que aqui é a trilogia, né, a importante trilogia, né, do Alvin Plantinga, né, que é um, se não o maior, um dos maiores, né, filósofos, epistemólogos, né, e filósofos analíticos, né, da atualidade, está vivo ainda, né? É uma discussão sobre o conceito, né, de garantia, né, mas no sentido epistemológico, né? Quando é que você está garantido, né? Quando é que você está justificado
a crer, a crer em algo, né? Então é um longo debate, assim, muito substancial, né? Um livro não é tão grosso assim, mas é muito substancial. Aqui ele apresenta as teses principais, né, do debate atual, né, em epistemologia, né, sobre esse tema. Aqui, no segundo volume, ele apresenta a teoria dele, né, a resposta dele às dificuldades e tudo, que é uma teoria bastante interessante, né, a teoria da função própria, né, que você está... Eu escrevi várias vezes isso no blog sobre isso, vocês podem encontrar lá. Mas basicamente a ideia de que você está garantido quando as funções cognitivas, seja elas quais forem, estiverem funcionando de acordo com a sua função própria. Aí ele tira uma série de consequências metafísicas disso e não sei o que. Tá? É muito bom. E esse aqui, que é um calhamaço, né? Warranted Christian Belief, né? Que aqui já é a obra epistemológica dele, mas em que ele defende a fé cristã, né? Mas ele é um filósofo protestante, né? Mas aí ele coloca as principais objeções e responde a elas, né? As principais objeções contra epistemológicas, né? Objeções epistemológicas contra a confiabilidade do cristianismo, não sei o quê, né? É bastante interessante. Como esse livro é muito grande, ele lançou um menorzinho, que é uma espécie de resumo desse aqui, tá? É o Knowledge and Christian Belief, né? Alguns deles foram traduzidos para o português por uma editora protestante. Eu não estou recordando agora. Se eu recordar, eu digo o nome, né? Mas vocês encontram facilmente, né? Esse aqui é um resuminho disso aqui tudo, né? É bem legal, né? Aqui você tem deixa eu colocar aqui. Ó, aqui você tem um livro recente do Plantinga, né? O livro mais recente dele, na verdade, né? Sobre Where the Conflict Really Lies, né? Também foi traduzido para o português. Aí ele tenta mostrar que não há conflito real, né, entre a ciência, a religião e o naturalismo, né? Que é uma distinção aqui entre ciência e naturalismo, né? Que às vezes as coisas vêm juntas, mas elas não estão juntas, né? Necessariamente em termos filosóficos, né? Então é um livro muito bom, muito claro, muito agradável de ler. Assim, eu gosto muito do Plantinga. Acho que Plantinga é um grande filósofo, né? Esse aqui é um livro mais antigo do Plantinga, né? God, Freedom and Evil também tem em português. É onde ele discute vários argumentos, entre eles os argumentos cosmológicos sobre a existência de Deus, a questão do mal, o argumento ontológico, ele faz a formulação dele do argumento ontológico e coisa e tal. Muito, muito bom também, né? Aqui você tem um livro desse matemático aqui, né, o James Franklin, né, What Science Knows, né, que é uma tentativa de mostrar como é que a ciência sabe o que ela pretende que sabe, né? Então, bastante interessante também, né? De um cara vindo da área da matemática. Ele tem um livro sobre filosofia da matemática, né? Uma defesa de uma interpretação aristotélica da matemática, né? E aqui embaixo já começam os livros que são meio que obrigatórios, né? Em filosofia da ciência, né? São os clássicos talvez do campo, né? Tem esse livrinho aqui, né? O Racionalismo Crítico na Política, do Karl Popper, né? Aqui, claro, obviamente, vocês vão ver muita coisa do Popper daqui, né? O Mundo de Parmênides, do Popper, que é um livro onde ele
fala sobre os pré-socráticos, de onde ele tira uma inspiração para o racionalismo dele, coisa e tal, né? Esse aqui é um livro basicamente que completa, vamos dizer assim, o, o Lógica da Pesquisa Científica, né? Mas é uma série de artigos e tudo, né, sobre a questão do indeterminismo, né, que Popper era um indeterminista, né? Muito interessante. Popper é sempre interessante, assim, Popper é sempre interessante. O conhecimento objetivo, né, que é uma... Vocês podem ver... E tem em português também, né? Vocês podem encontrar facilmente, né? É, que é a teoria epistemológica do Popper, a teoria tardia do Popper, né? Então, é bastante interessante também para você conhecer o pensamento tardio do Popper, né? Aqui é a biografia, a autobiografia do Popper, né? Também muito. Ele mesmo, né? Claro, uma autobiografia, mas assim, ele é bastante honesto em várias partes, assim, sobre a sua vida e tudo. Mas é uma autobiografia intelectual, né? Ele não, Conjecturas e Refutações, né? Que é talvez o livro mais acessível do Popper, ou talvez o livro mais lido do Popper. Porque na verdade, esse livro é uma coletânea, né, de artigos e papers e não sei o que foram reunidos nessa estrutura, né? Primeiro conjecturas e depois refutações. A minha edição está bem velhinha, ela já tem muito tempo, né? Mas ela está desmanchando quase. Mas para quem estuda filosofia da ciência, Popper é meio incontornável, né? Assim, se não para aceitar, pelo menos para conhecer, né? Esse aqui foi um dos últimos livros, né, lançados, né? Eu não tenho certeza se esse livro chegou a ser lançado enquanto Popper estava vivo, né? Mas são as últimas teses realmente do Popper, principalmente ligadas a ao que ele chamou de epistemologia pós-darwiniana, né? Aqui os 2 volumes da obra política do Popper, né? Que criou Celeuma, né? Foi lançada pouco depois da guerra, né? A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, o volume 1 e o volume 2, né? Aqui ele critica Platão, né? E aqui ele critica Hegel e Marx, né? São 2 livros também muito interessantes, né? Gerou bastante comentário, vamos dizer assim, né? Esse aqui é o clássico do Popper, né? O livro principal do Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. Eu acho esse livro muito melhor do que o Conjecturas e Refutações, apesar de ser um livro mais técnico, né? Assim, eu acho que o Popper toca aqui em, 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 em temas que depois ele não volta, né? No Conjecturas e Refutações e tal, até para uma melhor compreensão do falseabilismo do Popper, né? Isso aí é um livro indispensável, né? Esse aqui é também já é a fase mais tardia do Popper, né? Onde ele começa a falar da questão dos 3 mundos e não sei o que e tal. Esse aqui é um dos livros mais legais do Popper, né? Que eu considero como a, a crítica, o Lógica da Pesquisa Científica, só que do lado das ciências sociais, né? Embora ele não reconhecesse exatamente uma diferença de método entre os dois, mas aqui ele critica o principal erro, né, das ciências sociais, segundo ele, que é o historicismo. E na Lógica da Pesquisa Científica, ele critica basicamente o que ele considera o erro
principal do método, da interpretação do método científico nas ciências naturais, que é o indutivismo, né? Aqui tem uma série de ensaios de história e filosofia da ciência do Pierre Duhem, né, que é bastante interessante, né? Aqui, ser um outro grande historiador da ciência, né, também indispensável, Alexandre Poiré. Aqui são os estudos dele sobre Galileu, Etudes Galiléennes, que são excelentes, excelentes. Tem outros livros dele aqui que eu vou mostrar. Outro clássico, né? A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Né? Também é meio que incontornável. Né? E aqui começam os livros do Paul Feyerabend. Né? Aqui tem a autobiografia, né, do Paul Feyerabend, que era um filósofo da ciência, primeiramente aluno e seguidor do Popper, mas depois foi um caminho completamente diferente. Assim, eu gosto muito da personalidade, principalmente do Paul Feyerabend, e só o nome da autobiografia já diz muito do humor dele, né? Killing Time, né? Matando o tempo, né? Foi traduzido para o português também. Sobretudo, muito engraçada a autobiografia dele. E os outros livros do Paul Feyerabend, que também é muito importante na história da filosofia da ciência, né? A ciência numa sociedade livre, né? O livro principal, né? O Against Method, né? O Contra o Método, né? Aí é o momento onde ele se revolta contra Popper e os racionalistas e não sei o quê. Aqui tem dois. Aqui tem a minha gata que tá. Ó, aqui são livros que ficaram incompletos. Ele morreu antes de terminar. Conquista da Abundância, do Paul Feyerabend. Né? Esse também de Filosofia da Natureza, também do Paul Feyerabend. Ele morreu antes de terminar. Também sempre muito interessante. Esse livro aqui eu acho muito bom, né? O Farewell to Reason. Não que eu concorde exatamente, mas ele tem muito bons artigos. É um livro de uma coletânea de artigos, né? E, de textos, né, sobre epistemologia e filosofia da ciência, assim, é muito bom. Aqui eu tenho outro grande filósofo da ciência, esse eu gosto muito, né? É o Michael Polanyi. Tem essa introdução aqui do Mark Mitchell, do Michael Polanyi, ele era químico, né, e filósofo da ciência. Aqui um ótimo livro dele, que é A Lógica da Liberdade, tem em português também, Michael Polanyi, né, em que ele defende uma ideia descentralizada da ciência e tal, assim, muito, muito interessante. Aqui é a obra capital dele, né, o Personal Knowledge, né, quando ele fala do conhecimento tácito e coisa e tal, né, assim, a parte tácita da ciência, não sei o quê. Esse é um grande livro de filosofia, de epistemologia e filosofia da ciência. Outro livro interessante dele, né, o Meaning, né, que é uma também, de novo, são vários temas, um coletâneo de artigos, né, falando sobre diversos temas, né, desde de ciência, arte, não sei o quê, né. Aqui são algumas palestras dele, né, sobre a dimensão tácita, né, que são bem interessantes também. Tudo do Polanyi é muito bom. Essa aqui, aí, a capa vê isso. Esse também estudo sobre um homem, do Michael Polanyi, também é muito interessante.
Tem esse livrinho aqui que está perdido aqui no meio aqui do Coisa Lógica das Ciências Sociais, do Karl Popper, né? Aqui coisas um pouco mais para cá, né? Mais contemporâneas. Deixa eu ver. Também tem em português, que bom, né? O livro do Laudem. O Larry Laudem faleceu tem alguns anos, poucos anos. Esse é o principal livro dele, né? Progress and its Problems, né? Muito interessante. É uma virada mais pragmática em termos de epistemologia e filosofia da ciência, mas é bem interessante. Tem outros livros dele aqui que eu vou mostrar. Esse aqui também é um outro grande clássico, né, da filosofia da ciência do século XX, do Bas van Frossen, né, The Scientific Image, em que ele defende uma visão antirrealista da ciência. Muito bom mesmo. Livro difícil, mas é bom. Tem esse livro do Mariano Artigas, sobre a natureza ética da teoria do conhecimento, do Karl Popper. É bem legal. Tem esse livrinho aqui que é curtinho, mas é muito bom, né? Do Quine, né? Willard Quine, sobre epistemologia, The Web of Belief. Tem essa tradução aqui feita pelo Roger Ariel, né? De uma parte do Système du Monde, do Sistema do Mundo do Pierre Duhem. E é só sobre a cosmologia medieval, né? Que são teorias sobre o infinito, lugar, tempo, vazio e a pluralidade dos mundos. Bastante interessante. É porque é difícil você encontrar o sistema do mundo, né? Tá bom, agora o livro do Pierre Duhem, né? A teoria física, seu objeto e sua estrutura. Mas foi traduzido em 2014, né? O livro em si é muito bom, né? A tradução é minha, né? Eu traduzi em 2014, foi publicado pela editora da UERJ, e é o clássico, né? É um clássico da filosofia da ciência e é um clássico da epistemologia, né? Que não tinha sido traduzido até o momento, aquela data, né? Em português. Eu traduzi e eu fiz tem uma introdução, fiz uma introdução sobre a vida e obra, Pierre Duhem, né? Enfim, vocês encontram aí, se tiverem interesse. Bom, outras coisas aqui, né? Mas um livrinho aqui que é interessante, foi lançado recentemente, né? Do Alfred Mell, né? Que é o que a ciência por que a ciência não refutou o livre-arbítrio. Bastante interessante esse livrinho. Agora, para quem gosta, né, de questões de lógica e argumentação, isso aqui que é excelente. Methods of Argumentation, do Douglas Walton. Tudo do Walton, né, é excelente. Aqui, Informal Logic, do Douglas Walton também. A parte que mais me interessa na lógica, na verdade, é a lógica informal. Eu não sou tão interessado assim em lógica formal. E esse aqui, essa introdução à lógica simbólica da Susanne Langer, é muito boa. Então, para quem quiser estudar essas coisas, já tem aí boas edições.
tem mais coisas aqui, mas tem muita coisa, na verdade. Aqui um livrinho bacana, né? Lançado recentemente, do John Henry, sobre o projeto baconiano, né, de ciência. Né? Esse aqui é um livrinho bacana, né? De discussão entre o Popper com Feyerabend, né? O Lakatos, né? O Stephen Tolman. Bem interessante. Quem quiser estudar, né, vai gostar. Dois livros interessantes também e lançados recentemente, né? Do Brian Ellis, né? Dentro dessa discussão de realismo e antirrealismo em ciência, né? Aqui uma defesa do realismo, né? The Metaphysics of Scientific Realism. E um outro livro dele, né? Sobre agora a filosofia da natureza. É basicamente um resgate das ideias de capacidade, disposição, né, dentro da filosofia da ciência, né? Aqui tem um outro livrinho também interessante, do Thomas Kuhn, Atenção Essencial, do Thomas Kuhn, muito bom. Né? Há alguns livros do Alfred North Whitehead, que também é um autor muito interessante, né? Matemático e tudo. The Concept of Nature, do Alfred North Whitehead, que é muito bom mesmo. Uma introdução à matemática, do Alfred North Whitehead, muito legal. Science in the Modern World, também é bem interessante. Alfred North Whitehead, um grande filósofo da ciência e tudo, matemático. Aqui é um livrinho que eu comprei algum tempo atrás, muito bom, né, para voltar a estudar matemática e tal. Eu achei esse livro muito bom. É Maurice Klein, Mathematics for the Non-Mathematician. Muito legal. Muito bem explicado. Assim, tem um contexto histórico. Claro, né? Assim, e não se aprofunda tanto assim, porque não é para matemáticos, mas é bem interessante. Um livro bacana aqui de um intelectual romeno, né, o Lucian Blaga, O Experimento e o Espírito Matemático, também sobre ciência moderna e tal. O livro que foi traduzido agora, né, do William Wallace, Natureza e Modelo, né, foi traduzido pelo meu amigo Rafael de Paula. Inclusive, aqui no meu canal eu tenho uma palestra que ele deu, que eu filmei lá em 2014, né? Aqui, Rafael de Paula. William Wallace é muito, muito bom em filosofia da ciência e tal, uma pegada mais tomista, né? Mas muito interessante, sem dúvida. Outras coisinhas aqui, ó. Aqui. Esse aqui é do Nicholas Maxwell, Understanding Scientific Progress. E tenta pensar o conceito de progresso na ciência. Isso aqui também já está quase como um clássico, né? Também, né? What's a Law of Nature? Né? É uma tentativa de dar uma interpretação do que seja uma lei da natureza, né? Esse aqui é muito recente, eu acho que é de 2018. Deixa eu ver se acho que é 2018. Bom, se não for, é muito recente, né? E é um livro ótimo, né? Porque aqui é uma defesa do antirrealismo, né? Científico, que é
que está entre as grandes discussões em epistemologia e filosofia da ciência, né? Então ele pega os argumentos tradicionais a favor do realismo, né, e mostra que os antirrealistas conseguem é, defender, defender a sua posição contra esses argumentos, né? Um outro livro do Larry Loudon, que é ótimo, Science and Values, muito bom mesmo. Larry Loudon. Aqui tem outras coisinhas que eu queria mostrar. Aqui é uma edição dos diálogos e cartas escolhidas do Galileu. Uma preciosidade, assim, né? Muito bom. Aqui um livrinho muito interessante, né? Sobre as descobertas e opiniões de Galileu, né? Mas ele tem partes aqui do Saggiatore, né? Aqui, ó. O Siderius Nuncius, né? E bastante interessante, né? Aqui uma obra ótima do Paolo Rossi, grande historiador da ciência italiano, né? A questão das máquinas e os filósofos. Outro excelente livro do Paolo Rossi, A Ciência e a Filosofia dos Modernos, né? Também é muito bom. Esse do Paulo Cassini também é muito bom, Newton e a Consciência Europeia. As discussões em torno do newtonianismo, né? Um outro livro do Michael Polanyi, também de artigos, Conhecer e Ser, né? Knowing and Being, conhecendo e sendo, né? Tem outros aqui. Também Observation and Explanation, do Hanson, que é também um clássico do século XX, né? Norwood Russell Hanson. Esse livro aqui, que é do Ian Hacking, editado pelo Ian Hacking, mas com contribuições do Popper, Putnam e um monte de gente de filosofia da ciência. Esse livro do Arnold Macmillan, sobre a questão da matéria e a atividade em Newton. Arnold Macmillan é bastante famoso nos Estados Unidos na área de filosofia da ciência e epistemologia, principalmente. O Bernard Cohen, né, que é um grande historiador da ciência, da ciência moderna. The Birth of New Physics, é ótimo. Um livrinho aqui pequenininho, mas muito recente, também uma tentativa de entender como a ciência explica o mundo, né, do Kevin McCain. E um livrinho aqui do Erwin Schrödinger, né, sobre o que é a vida e outros ensaios científicos, né? Muito bom também, né? Aqui uma história, né, da física quântica, mais ou menos, né? As disputas entre Einstein, Heisenberg, Bohr, né? Sobre a questão da física quântica, né? Esse livro é muito bom, é uma autobiografia praticamente do Werner Heisenberg. É excelente, excelente. Werner Heisenberg era um grande cientista, mas também um homem de muita cultura, né? Inteligentíssimo. Esse é um ótimo livro de introdução à ciência moderna, né? The Metaphysical Foundations of Modern Science. Vai vir um clássico também, né? Do Edward Burt, né? Esse aqui é um texto bastante interessante também, do Michael Faraday, sobre as forças da matéria. São aulas dele, né? Bem interessante. Bem interessante mesmo. Aqui também um livrinho do Polanyi, também artigos, né?
muito bons, esses aí. Science, Faith and Society, do Michael Pollan. Aqui, outro livro do Larry Loudon, Ciência e Relativismo, né? É muito bom para entender essas questões. Aqui eu tenho também uma introdução ao Karl Popper, né, ao pensamento do Karl Popper, Brian McGee, né, bem conhecido. Aqui eu tenho 2 livros aqui do Gaston Bachelard, Le Nouvel Esprit Scientifique e o Les Intuitions Atomistiques, né, também são um livro do Gaston Bachelard, que era um filósofo da ciência francês. Esse aqui é uma raridade, né, do Jean Doja, Physique moderne et philosophie traditionnelle, né, vem na esteira do livro do Jacques Maritain, né? É bom também, bem interessante. E aqui os livros do Alexandre, outros livros do Alexandre Poiré. Aqui é uma introdução à leitura de Platão. Tá velhinho, vocês estão vendo, né? Bem velhinho. Isso é muito bom, né? Estudos de história do pensamento científico. A obra talvez mais conhecida dele, né? De Monclos, L'Univers Infini, que fala sobre a mudança na cosmologia, na ciência moderna. E aqui são estudos vários do pensamento filosófico, mas também tem algumas coisas sobre o pensamento científico. Étude d'histoire de la pensée philosophique. Não sei se tem isso em português. Alguns certamente tem, né? Um livrinho bem introdutório do Hugh Kearney, Science and Change. Bem introdutório, ele é mais... muitas ilustrações e tudo, ele é mais... aqui tem outras coisinhas, né? Aqui, Science and Human Values, do Bronowski. Aqui um livrinho bem legal, né? Jean Forestier, Les Conditions de l'Esprit Scientifique, né? As condições do espírito científico, que é muito interessante. Aqui uma pequena biografia, né, do Max Planck, a autobiografia do Max Planck, né? Interessante também, né? E esse livrinho que eu acho muito bom, eu gosto muito do Henri Poincaré, La Science et l'Hypothèse, né? A Ciência e a Hipótese. Isso foi lançado, eu acho, se não me engano, pela Contraponto, em português. Né? Mais 2 livros aliás, 3 livros do Werner Heisenberg, né? Aqui uma tradução francesa, né? A natureza na física contemporânea, muito legal, né? Aqui um livro dele sobre filosofia, né? Physique et Philosophie. Ótimo, muito bom. E aqui um livro mais raro de você encontrar, que é o manuscrito de 1942, em que o Werner Heisenberg tenta dar uma imagem mais completa inserindo a física em outro... falando das digamos assim, dos níveis da realidade, né? É muito bom. Sem dúvida, um dos maiores cientistas e também um cara de muito, como eu disse, muita cultura filosófica, inclusive. Esse livrinho aqui do Duhem é famoso, né? O Salvar as Aparências, né? Que ele fala sobre a noção de teoria física, desde lá
de Platão e tudo. Claro, é um resuminho, é pequenininho. E a obra principal, que é aquela que eu falei que eu traduzi, né? Essa aqui em francês, La théorie physique, son objet, sa structure. Esse aqui, que é o clássico da filosofia da ciência, né? Que não tinha sido ainda traduzido, eu traduzi, né? Aqui, do Stanley Yack, Miracles in Physics. O padre é o Stanley Yack, é o padre, aquele que escreveu a biografia do Pierre Duhem. A origem da ciência e a ciência de suas origens, né? De sua origem, do Stanley Yack também. É bem bacana esse livro. Livrinho bem legal, introdutório, assim, do meu amigo, né, professor Antônio Augusto Passos Videira, né, As Descobertas Astronômicas de Galileu Galilei. Muito, muito bacana, muito bem escrito, né, simples, assim, né, é claro, é bem resumido, né, porque não é um... E aqui, os livros do professor Wolfgang Smith, né, que eu acho interessante, que é um físico, né, mas também trabalha na área de filosofia e tudo, faleceu recentemente. Um dos mais recentes dele, né, The Vertical Ascent, né, esse aqui, Ancient Wisdom and Modern Misconceptions. Acho que boa parte deles foi traduzido para o português. Esse aqui foi traduzido se não me engano, pelo Rafael, né, de Paula, The Quantum Enigma. Bem interessante, né? Ele segue algumas intuições do Heisenberg, né? Segue, mais avança, né? É isso que eu quero dizer, né? Esse aqui é o mais recente dele, né? Acho que foi o último antes dele morrer, né? Science and in Physics, a Science in Quest of an Ontology, Cosmos and Transcendence. Foi o primeiro livro dele que eu li muitos anos atrás. Bem bacana. E esse aqui, Science and Myth, também acho que foi traduzido para o português, né? Também nessa área de filosofia da ciência, né? E para encerrar, tem alguns aqui. Aqui. Aqui é um cara que é pouco estudado, mas deveria ser mais estudado, eu acho. Eu gosto muito. É cadê? Sir Arthur Eddington. Ele, além de físico, né, trabalhou com Einstein e tudo, né? Ele também tinha trabalhos em filosofia, né? Então esse aqui é um trabalho, né, também filosófico, The Nature of the Physical World. É bastante bacana. Esse aqui também é difícil de encontrar, né? The Philosophy of Physical Science. Você vê, né? Esse aventura na área da filosofia, né? Do Sir Arthur Eddington. E esse livrinho aqui que é bastante interessante, né? A ciência e o mundo não visto, né? O mundo invisível, né? É muito bacana. Qualquer coisa do Eddington, né, é muito legal. Um outro livro aqui do Pierre Duhem, A Evolução da Mecânica, um livro bastante interessante, né? E aqui alguns livros de pesquisa sobre Isaac Newton, né? Dois livros que já estão clássicos, né, na historiografia do Isaac Newton, né? Da professora Betty Jo Dobbs, The Janus Faces of Genius, que é o lugar da alquimia no pensamento do Newton, né? The Foundations of Newton's Alchemy, né? Também da Cambridge, né?
da Dobbs também. Um outro livro do Poiré, né? O Estudos Newtonianos. Aqui é só sobre o Isaac Newton, né? Como tinha aquele outro Estudos Galileanos, esse aqui é só sobre o Isaac Newton, né? Um livro bacana, né? Sobre a guerra do cálculo, né? Sobre a briga do é, Newton com Leibniz, né? Bem interessante, né? Esse aqui também é bem bacana, da Mary Hasse, Forces and Fields, a Study of Action at Distance in the History of Physics. Bem interessante. O que tem mais aqui? Ah, tá aqui. É um livro bastante legal, né? Assim são os três livros que uma filósofa da ciência que eu gosto muito, a Nancy Cartwright, Nature, the Artful Modeler, assim, falando sobre a questão da natureza e a ciência e tal, é excelente, ela é muito boa, muito boa. Um dos livros principais dela, The Dapple World, esse aqui é muito bom, onde ela refina as teses dela do primeiro livro, né, dela sobre física, sobre filosofia da física. Muito bom. E essa é uma recente dela, tem alguns anos mesmo, talvez nem 5 anos, né? É quase como um resumo da filosofia dela, né? Da ciência, assim, é muito legal mesmo, muito bom. Ela é uma grande filósofa da ciência. Ahn, sim, duas. Eu gosto muito do Sir Isaac Newton, né? Faz parte das minhas pesquisas pessoais. Então, tem essa edição aqui legal do Principia, né? Com, a, com uma comentário, né? Do Stephen Hawking. Mas é muito bom, muito boa essa edição. Da ótica, né? Do Sir Isaac Newton, né? Então, e para quem tiver interessado, né, numa boa, deixa eu subir aqui, uma boa biografia do Sir Isaac Newton, né, você tem aqui vou mostrar para vocês, né, aqui. Que é esse aqui. Aliás, esse aqui não. Esse aqui é o livro do David Berlinski sobre Newton. Bem interessante. O David Berlinski é um matemático e tal, né? Bem interessante, né? Mas não era isso exatamente que eu queria mostrar. É o que tá aqui atrás. Aqui, ó. Do Richard Westphal. Né? A vida de Isaac Newton. Esse aqui, ele é um resumo, né? Assim, é um livro condensado, né? Da imensa, né, biografia dele. Eu acho que tem 800 páginas, talvez 1000 páginas, sei lá, não me lembro, né? Eu cheguei a ler uma parte dela, né? Mas aí ele escreveu né, uma versão condensada. E o Richard Westphal realmente o grande especialista em Newton, né? Nessa área de história da ciência e tal, né? Então, assim, é absolutamente confiável e interessante, né? Então, se quiserem saber sobre a vida do Newton, é uma ótima biografia, né? E tem 3 livros aqui que eu queria mostrar que estão aqui em cima.
A gente não tem nem mais lugar para livro, então por isso que os livros não ficam todos juntos, né? Aqui um historiador muito bom da ciência, Mário Biagioli, para quem quiser conhecer mais sobre o Galileu, né, a prática da ciência na cultura do absolutismo, né, como o Galileu procurou a nobreza, a corte, tudo, né, enfim, nas suas argumentações, nas suas tentativas de argumentação, né, Aqui tem um outro que é muito bom também, do Mário Artigas e do William Shea. Esse William Shea é um especialista também em história da ciência, né? E Mário Artigas também, que é Galileu em Roma, né? A ascensão e queda de um gênio criador de problema, né? Troublesome, né? de um gênio irrequieto, problemático, alguma coisa desse gênero. Bom, e isso aqui que é um grande estudo sobre talvez um dos melhores que eu já li, do Pietro Redondi, Galileu Herético. É um dos melhores que eu já li, em que ele fala do processo do Galileu. Fala muito bem do processo do Galileu, e tem umas teses aqui deles muito interessantes e tal, sobre a questão do processo de Galileu. Então, para quem quer ler sobre essas coisas, Pietro Redondi é certamente necessário ler, né? Bom, e só para encerrar, para não dizer que não falei das flores, tem um livrinho aqui também excelente, né, de introdução à metafísica, né, do professor Lowe. Se não me engano, ele faleceu faz um pouco tempo atrás, né, que é um livro bem completo sobre metafísica, né, quem quiser entender isso, é claro que numa perspectiva que está muito mais ligada à tradição analítica, né? Mas vale a pena mesmo assim. É muito bom. O Lowe era um grande filósofo e tal, né? E é muito interessante mesmo. E para encerrar mesmo, né? O Aristotle Revenge, do Edward Feser, né, que é muito interessante nessa área de filosofia da ciência, filosofia da natureza e epistemologia, metafísica, porque é uma tentativa de dar criticar, né, certas ideias, principalmente criticar certas interpretações metafísicas da ciência e tal, né? Então você vê, assim, é muito bacana. O Feser, né? Eu sou leitor do Feser, assim, há mais de década, né, quase 20 anos, lendo do Edward Feser. Eu acho o cara muito bom. Que dialoga muito bem com a tradição filosófica e com a tradição contemporânea em filosofia, né? Principalmente a filosofia analítica, né? Então tá bom, né? Já falei pra caramba. E depois eu faço sobre outras coisas aqui, tem outras coisinhas. Vocês me pediram algumas outras coisas. Eu vou fazer aos poucos, tá? Eu ainda tô meio doente, então por isso que eu tô com essa voz assim meio esquisita. Tá certo? Então, até mais ver e deem o like lá, se inscrevam, aqueles negócios todo, né?
Até logo.